Graça e paz de Jesus seja com a sua vida, com a sua casa, com a sua família. Seja bem-vinda, bem-vinda à nossa celebração online. O meu desejo é que o Senhor possa falar ao seu coração poderosamente. Aproveite esse momento para celebrar o Senhor junto conosco. Cante, ore, abra a Bíblia, ouça a voz do Senhor. Prepare o seu coração para a gente adorar o Senhor juntos, em comunhão, para a glória do nome do nosso Deus, para a alegria de todos nós. Queria te convidar para a gente orar nesse momento. Feche seus olhos, eleve seus pensamentos ao Senhor. Nós vamos orar. Senhor, nosso Deus eterno e bendito, graças te damos, ó Deus, pela alegria da salvação em Cristo, pelas boas novas do Evangelho. Senhor, recebe o nosso culto, ó Pai. Recebe as nossas consciências, as nossas mentes, os nossos corações diante do Senhor em culto. Entendemos que somente o Senhor, Trindade Santa, é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor para sempre. Por isso, mesmo distantes uns dos outros, nos reunimos agora em concordância, declarando que somente o Senhor é digno de receber toda adoração. Por isso pedimos, ó Pai, que o Senhor receba os nossos cânticos de louvor, que o Senhor ouça as nossas orações e que o Senhor fale conosco, não porque temos méritos, não temos, mas pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, e em nome de quem oramos nesse momento. Amém. Cultue ao Senhor junto conosco, que Deus te abençoe. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, a porta abrir, Ele é
pescar. Parece que acordei de um longo sono. Parece até que eu parei no tempo. Parece até que nada aconteceu. Vou pescar. Quem sabe ele apareça novamente. Quem sabe volte a me chamar de amigo. Quem sabe chegue andando sobre as águas. Quem sabe. O homem junto à fogueira convida pra ceia, pra uma conversa sincera. Brasas queimando na areia e dentro de mim a lembrança de tê-lo negado por nada. É hora da verdade aqui em volta da fogueira. Melhor lançar tudo que é palha no fogo. Olhe bem dentro dos olhos do homem que reparte o pão e me diga se alguém é capaz de enganá-lo. Tu sabes todas as coisas, tu sabes do meu amor por ti. Tu sabes todas as coisas, tu sabes do meu amor. Nós estamos terminando hoje o nosso estudo do Evangelho de João. Para quem está acompanhando conosco, nós iniciamos uma jornada no Evangelho de João, lendo, estudando, refletindo e tentando entender essa mensagem poderosa que João descreve sobre a vida e a obra de Jesus. Extraordinário. O Evangelho de João é simplesmente extraordinário. E hoje nós estamos terminando, chegamos no capítulo 21 dessa espetacular narrativa de João sobre a vida do Jesus Cristo de Nazaré. João vai apresentando para a gente esse Cristo, Jesus, o Cristo de Deus. E João vai se ocupando de, em cada capítulo, em cada cena narrada, em cada encontro, apresentar para os seus interlocutores esse Jesus de Nazaré como o Cristo de Deus. Cristo de Deus. E hoje nós terminamos essa leitura que nós estamos fazendo no capítulo 21. E esse capítulo 21 é a melhor conclusão possível. João descreve esse encontro de Jesus ressurreto com os seus discípulos na praia. E, ao meu ver, é a melhor conclusão possível para essa narrativa que João apresenta para a gente nesse evangelho. Não poderíamos terminar esse evangelho de uma outra forma, senão essa que João coloca aqui para mim e para você, e eu gostaria de ler contigo. Eu estou em João, no Evangelho de João, no capítulo 21, e nós vamos ler todo esse capítulo. Então, se você puder me acompanhar, diz assim as Escrituras Sagradas. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro,
Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam, não temos. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia de 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Disse-lhe Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela 3ª vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá a mão e outra pessoa o vestirá e o levará a você onde não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte pelo qual Pedro iria glorificar a Deus. E então disse, siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem irá te trair? Quando Pedro viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo ou que volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os discípulos, entre os irmãos, o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E João termina da seguinte forma. Jesus fez também muitas outras coisas, e se cada uma delas fosse escrito, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Amém. Glória a Deus. Esse capítulo de 21 de João é espetacular, extraordinário. Como eu disse, eu não entendo que outra narrativa seria melhor conclusão para esse evangelho do que o que João colocou aqui. Porque nesse evangelho, João consegue colocar toda a síntese do evangelho em poucas palavras. São 25 versículos e 2 momentos
Nesses dois momentos do encontro de Jesus com os seus discípulos, João fez a síntese de tudo aquilo que ele veio trabalhando ao longo do Evangelho. Aqui é essa experiência do encontro, da intimidade, a simplicidade de Jesus fica muito evidente nessa narrativa. Essa experiência contínua dos encontros de Jesus sendo transformadores, há essa experiência da transformação a encontrar-se com Jesus, há oportunidade para a cura, para o perdão e para a abundante graça do Senhor que alcança a todos, que transforma a todos e que dá norte para todos. João termina, como eu falei, no versículo 25, dizendo o seguinte, olha, tudo que Jesus fez foi muito grandioso, foram muitas coisas. E eu imagino que nem mesmo se todas essas experiências fossem escritas, caberia em livros, não daria para registrar tudo. A vida de Jesus foi muito intensa, foi muito densa. Mas essas coisas foram escritas para que eu e você pudéssemos crer. Para que eu e você pudéssemos ter a certeza que aquele Jesus, filho de José, filho de Maria, filho do carpinteiro, vindo de lá da Galileia, aquele homem simples era o Cristo de Deus. E não apenas era, porque ele está vivo. Vivo está. Das coisas que a gente pode retirar desse texto, e são muitas, logo no primeiro versículo, tem uma afirmação que é simples, é óbvia, mas faz absoluta diferença para a compreensão do Evangelho de Jesus, que é que Jesus apareceu novamente. Jesus está vivo. Jesus venceu a morte e apareceu novamente. Já começa a narrativa assim, olha, nós partimos dessa verdade mais elementar. Jesus está vivo. Vivo está. É Ele. Ele estava ali e Ele apareceu novamente para os seus discípulos. Foi Ele que estava ali. E das coisas que eu queria extrair aqui para a gente refletir sobre essa narrativa, sobre essa conclusão do Evangelho de João, eu começo dizendo o seguinte, que Jesus apresenta a Deus para a gente como esse que vem ao nosso encontro. Foi Jesus que foi ao encontro dos discípulos. É sempre Deus que tem a iniciativa, que vem ao nosso encontro. Aliás, o livro do Gênesis já nos mostra isso. Os teólogos chamam o livro de Gênesis de o livro dos princípios. Porque no princípio de todas as coisas está Deus. E o livro do Gênesis começa exatamente assim. No princípio, Deus. Sempre Deus. Sempre Deus. É sempre Ele que vem ao nosso encontro. E Ele vem ao nosso encontro sabendo das nossas desilusões e frustrações. Eu gosto de uma afirmação do Papa Francisco, que ele fala que o oposto à fé em Deus não é a dúvida. Não é a falta de fé, não é a incredulidade que muitas vezes visita o nosso coração. Não são as dúvidas sobre o Deus que nós acreditamos. Não é isso que faz oposição à fé em Deus. Deus não tem dificuldade com as nossas dúvidas, com as nossas crises de fé, com as nossas desilusões. Ele sabe muito bem lidar com isso. O oposto da fé em Deus é a fé em outro Deus. Porque Deus sabe que em nossa peregrinação, em nossa caminhada, nós vamos passar por alguns momentos de desilusões, de frustrações, de decepções, de crise de fé, de não conseguir compreender o agir de Deus e isso mexer nas bases da nossa fé. Ele não tem dificuldade com isso. E aqui, se a gente for observar os versículos 2 a 4, é mais ou menos essa sensação que os discípulos estão tendo aqui. No versículo 2 é assim, ó, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 dos discípulos. Estavam esses que já tinham visto Jesus ressurreto, já tinham recebido a orientação de Jesus, já tinham recebido a comissão de Jesus, mas estavam ali e aparentemente tristes, porque na primeira reação deles não foi vamos anunciar que Jesus ressuscitou, não foi isso. Vamos dar testemunho que Ele está vivo? Não foi. Eles voltaram para a sua realidade, voltaram a pescar o que eles sabiam fazer. Provavelmente uma fuga. Provavelmente a tristeza estava se tornando muito concreta, muito palpável em seus corações, de modo que eles, para fugir, foram para o mar. Desiludidos, frustrados, decepcionados, coisa que acontece com qualquer um de nós. Aliás, em nossa caminhada com Deus, é muito comum
em alguns momentos, nos depararmos com situações semelhantes. Tristeza que visita o nosso coração, incredulidade, como a experiência do Pedro, quando Jesus vem caminhando sobre as águas, e ele tenta caminhar e naufraga. Quantas vezes nós naufragamos na incredulidade? Mas assim como Jesus estava ali para estender a mão para Pedro e falar, por que duvidastes? Esse Jesus vem também ao encontro dos discípulos, justamente para tratar dessa desilusão, dessa frustração, dessa frieza. Em tempos difíceis como nós estamos vivendo, é muito comum algumas pessoas entrarem em crise de fé. E aquela pergunta, de onde está Deus? Cadê Deus? Cadê Deus que não ouve as minhas orações? Cadê Deus que não vem visitar? Cadê Deus que não resolve o problema do mundo? E Deus não tem dificuldade com isso. Ele sempre vem ao nosso encontro. E em alguns momentos eu sempre tenho conversado com pessoas que, por conta dessa situação de desilusão, de frieza, de afastamento, vêm com o questionamento, será mesmo que Deus ainda ouve as minhas orações? Será mesmo que Deus ainda se inclina para mim? Ou mais, será mesmo que Deus está aí para a gente? E essas inquietações, por mais paradoxal que seja isso que eu vou falar, são essas inquietações que dão testemunho em nosso coração de que Deus está vivo e está aí para a gente. Porque se isso não fosse verdade, nós nem ao menos nos questionaríamos a isso. Mas são essas questões, essas crises de fé que fazem parte da nossa instabilidade enquanto seres humanos, que faz parte dessa nossa fragilidade enquanto ser, que atestam em nós a existência de um Deus que vem ao nosso encontro. Lhe asseguro que se Deus não viesse ao seu encontro, se não estivesse presente na sua vida, nem ao menos em seu coração haveria espaço para um questionamento como esse. E se há, é porque esse Deus eterno vem ao nosso encontro em toda a iniciativa de relacionamento que a humanidade pode ter, essa iniciativa vem do Deus eterno. O apóstolo Paulo fala, não há nenhum que busque a Deus, nenhum sequer. E se há alguma mente sobre a terra, algum coração inclinado para Deus, é porque Deus tomou a iniciativa, ou como está escrito, Ele nos amou primeiro, quando ainda éramos pecadores e quando ainda estávamos perdidos. Mesmo perdidos, mesmo distantes, mesmo frágeis, mesmo em crise, Deus sempre estará na praia, esperando a gente voltar da nossa crise para uma conversa face a face, próximo a Ele. Assim como os discípulos na crise de fé não conseguiram percebê-lo, é o que o texto fala. Quando eles voltaram, Jesus estava ali na praia, presente. Mas os discípulos não conseguiram percebê-lo. A crise de fé faz isso. Faz com que a gente não consiga perceber o Deus que se faz perto, presente, Emmanuel. Ele está presente, Ele é presença. Às vezes somos nós que não conseguimos percebê-lo. Ele não se afasta dos seus. Mas essas coisas que acontecem em nossa mente e nosso coração fazem com que a gente perca a capacidade de percebê-lo. Mas basta um toque, basta ouvir a sua voz, basta uma interferência dele para percebermos que ele estava ali o tempo inteiro na praia das nossas vidas, esperando voltarmos a ele. Ele está presente, ele é presente. Primeira coisa que eu percebo aqui. Segunda coisa que me salta aos olhos aqui é que ele entende as nossas necessidades. Há quem pense que Deus se relaciona com a gente com uma mentalidade que os gregos tinham, de um Deus apático. Os gregos pensavam assim, que Deus é como um motor que a tudo movimenta, mas ele mesmo não se move, motor imóvel. A tudo faz movimentar e ele permanece parado, porque ele é Deus. Os gregos pensavam assim, todo aquele que se move, tudo aquilo que se move na direção daquilo que lhe falta. E como Deus é absoluto, como Deus não tem falta de nada, não precisa de nada, Deus não se move. Mas nós cremos em um Deus que não é uma força, não é uma energia, não é disso, não são todas as coisas, não. Todas as coisas são fruto da criação, do ato criativo de Deus. Deus não é todas as coisas. Ele é
Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, um só Deus, e com essa imensa capacidade de mover-se de íntima compaixão para com os seus. Ele conhece e se importa com as suas necessidades. Ele sabe aquilo que lhe falta, ele sabe aquilo que te incomoda. E aí eu já te dou essa palavra, esse estímulo, esse encorajamento. Não há oração tola, não há bobagem. Se há algo em seu coração que te perturba, se há algo em seu coração que te faz perder noite de sono, que te aflige, coloque diante do Senhor. Por mais que você ache que é bobagem, por mais que você ache que não é coerente, abra seu coração diante do Senhor, porque Ele sabe das suas necessidades e Ele está disposto a trabalhar para sanar as suas crises, mesmo que não seja te dando aquilo que você acha que você precisa. Mesmo não abrindo a porta que você tanto espera, mas Ele te dá aquilo que lhe sacia a alma. Jesus, nesse mesmo Evangelho de João, falou que Ele é o pão vivo que desce dos céus, capaz de saciar toda a nossa necessidade, toda a nossa carência de alma e de coração. E a gente vê isso acontecendo aqui nos versículos 6 e 9. Os discípulos chegaram com as suas necessidades diante de Jesus, e no versículo 6, Jesus responde uma crise deles. Olha, vocês estão frustrados, tentaram pescar a noite inteira, não conseguiram, e eu queria dar uma resposta a essa sua frustração. Lance a rede do lado direito do barco. Aqui tem um detalhe interessantíssimo. Algumas pessoas pensam que a voz de Deus é ouvida pela nossa capacidade. Mais ou menos o seguinte: tem pessoas que pensam assim, Deus falou comigo, mas eu não consegui entender, eu estou aqui tentando discernir a voz de Deus. E eu quero te dizer o seguinte: o que Deus tem para dizer para você, Ele vai deixar muito claro. Se você ainda não entendeu, Ele vai falar de novo. E não é pela sua capacidade de compreensão, mas é pelo interesse dele de falar com você. Assim como nós adultos nos adaptamos a nossa linguagem, o nosso vocabulário para que uma criança entenda a nossa voz, entenda o que nós estamos comunicando para ela, assim também Deus. Ele vai dar um jeito para que você compreenda exatamente o caminho que Ele quer que você siga, a ordem que Ele quer que você obedeça e a resposta que você tanto busca em oração. Não precisa que você fique tentando desvendar como alguém que tenta desvendar um enigma. Deus não fala enigma para os seus. A sua voz é compreendida claramente. Deus não brinca de esconde-esconde. Não brinca de resolva o enigma, não. A orientação dele para a sua vida é clara. Jogue a rede do lado direito. Ele falou assim com os seus discípulos para que eles compreendessem, não ficassem dúvidas. Não precisasse de exercício de exegese, de hermenêutica para compreender a voz do Senhor. A voz é clara. Tudo que o Senhor deseja falar com você, Ele fará isso de um modo muito claro. Você não terá dúvidas, porque o próprio Jesus falou que as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. A voz do Senhor pode ser discernida em meio ao ruído do tempo que nós vivemos, as muitas vozes que tentam alcançar nossa mente e coração. A voz do Senhor é clara. O que Ele tem para falar com você, Ele vai falar. E a segunda coisa aqui que Jesus faz e dá esse sinal para a gente de que Deus está interessado em resolver as nossas necessidades está no versículo 9. Depois que eles chegaram e Jesus perguntou, tem alguma coisa para comer aí? Ele fala, não temos. Jesus resolve o problema deles, mas quando eles chegam na praia, Jesus já tinha preparado o banquete. Jesus sempre nos espera com a resposta que precisamos, sempre. Sempre provê o que nós necessitamos. E aí tem outra lição importante. Não é o seu trabalho que te sustenta. Não são as suas posses que te mantêm. Não são. Deus usa essas coisas, mas aqueles que creem no Senhor entendem que a provisão para as suas vidas vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele pode utilizar vários artifícios para que o pão continue sobre a sua mesa, ainda que seja doação de uma pessoa. Entenda que tudo que chega para você vem das mãos benditas do nosso Deus, não é fruto dos seus méritos, não é fruto dos seus esforços, não é porque você é digno ou merecedor, mas é porque nós nos relacionamos com Deus de intensa graça e que dá tudo aquilo que precisamos, porque Ele é bom, como disse o salmista, e a sua bondade dura para todo sempre. Mas além dessa ação de Deus que resolve, que atende
as nossas necessidades, tem uma outra coisa aqui interessante nesse texto, que é esse encontro de Jesus com Pedro. Meus irmãos e irmãs, esse encontro aqui é extraordinário. E aqui me faz pensar várias coisas, me faz discernir várias coisas para o meu coração, e eu queria compartilhar para que seja uma bênção para o seu coração também. Primeira coisa aqui é que Jesus trata a gente de modo muito pessoal. Ele se relaciona com a gente a partir do que somos. E eu aprendi uma coisa importante, que Deus não se relaciona com personagens. Ele não está preocupado com a sua performance diante das pessoas, com as máscaras, com a sua desenvoltura, com o papel que você desempenha na sociedade. Ele não está preocupado com isso. Ele transcende essas coisas. Ele visita o seu coração. Ele não está preocupado com a sua maquiagem, que você se pinta para apresentar, chegar apresentável diante das pessoas. Ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado com a sua polidez, a sua capacidade de organizar suas palavras de modo que se torne um ser mais aceitável diante da sociedade. Não. Ele está disposto a lidar com o lado mais sombrio da sua alma, com os lados mais ocultos do seu coração, com aquilo seu que você não mostra para ninguém, mas ele quer ir justamente ali. E aqui Jesus tem um encontro com Pedro. Na narrativa de Marcos, é interessante isso, Marcos capítulo 16, 7, quando o anjo diz para as mulheres que foram lá ver o corpo de Jesus, diz que ele estava ressurreto, e disse, olha, ele foi diante de vocês na Galileia, e diga aos seus discípulos que ele está esperando por eles lá. Diga a seus discípulos e a Pedro. É interessante isso. O recado que Jesus manda é o seguinte, olha, eu quero ver todos os meus discípulos, mas eu quero ver Pedro também. Diga a Pedro que eu estou esperando por ele. Pedro foi aquele que traiu a Jesus, que negou a Jesus. Pedro foi aquele que, por mais que falasse que era um homem de fé, que não negaria ao Senhor, foi aquele que negou. Então Pedro tinha uma crise profunda na sua alma. E Jesus separa um momento para ter um face a face com Pedro. Nesse face a face, nesse senta aqui para conversarmos, Pedro, eu percebo algumas coisas. Primeiro, essa insistência de Jesus em perguntar a Pedro, Pedro, tu me amas? 3 vezes. E essas 3 vezes fazem claro paralelo com as 3 vezes que Pedro negou a Jesus. Porque Deus é aquele que não fecha os olhos para as nossas falhas. Ele sabe de cada uma. Aliás, quando ele nos chamou para o discipulado dele, ele sabia quem éramos. Ele não se enganou com você. Às vezes nós ficamos na crise quando erramos, quando pecamos, né? Nos achamos indignos, como se Jesus fosse pego de surpresa. Opa, não sabia que ele era capaz de fazer isso. Meu Deus, não, ele sabe. Ele sabia exatamente das suas falhas, da sua incoerência, dos seus altos e baixos, da sua religiosidade, da sua frieza, do seu desvio de caráter. Ele sabia, ele nos conhece. E por saber disso, ele trabalha exatamente para curar cada falha nossa. E é isso que ele faz com Pedro. 3 vezes Pedro negou. 3 vezes Jesus curou Pedro. Pedro, tu me amas, Pedro? E aí Pedro, imagino, constrangido, falou, eu te amo, Senhor. E Jesus fala, vai lá, Pedro. Apacenta meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Tá bom, Pedro. Pastoreia minhas ovelhas. 3ª vez. Pedro, tu me amas? 3 vezes. E aí nesse momento Pedro cai em si, com o coração profundamente entristecido, sabendo que Jesus estava tratando justamente daquela ferida dele, e fala, Senhor, tu sabe de todas as coisas, tu sabe que eu te amo. E aí tem um detalhe interessante. No grego, a língua original que esse texto foi escrito, existem 3 palavras, ao menos 3 palavras para amor. Tem o amor ágape, que é o amor perfeito, o amor de Deus para com a gente. Tem o amor philos, ou filéu, que é o amor fraternal, o amor que nós temos entre nós mesmos, entre as pessoas que queremos bem. E o amor eros, o amor entre um homem e uma mulher, o amor dos cônjuges. As 2 primeiras vezes que Jesus pergunta a Pedro se Pedro ama, Pedro utiliza o amor ágape. Seria mais ou menos o seguinte, Pedro, você me ama como eu te amo? Um amor perfeito, Pedro. E Pedro responde, não, Senhor, eu te amo com amor filéu. Jesus pergunta de novo, Pedro, você me ama
com o amor de Deus, como Deus ama as pessoas? E aí Pedro responde: não, Senhor, eu te amo com amor filéu. Mas na terceira vez, Jesus pergunta a Pedro da seguinte forma: Pedro, tu me ama como irmão? Tu me ama como os seres humanos é capaz de amar? Tu me amas, filos? E aí Pedro fala: Senhor, eu te amo assim. O que eu aprendo com isso? Que Deus não espera que a gente ame Ele de um modo perfeito. Ele sabe que nós não somos capazes. Ele não sabe que nós vamos conseguir retribuir o amor para com Ele da mesma forma que Ele ama a gente. Nós não somos capazes, nós somos falhos. Nós somos limitados. Nós recebemos o amor perfeito de Deus, mas nós não temos condições de retribuir isso. E mais, Deus não espera isso de nós. Por isso, essa tentativa que muitos de nós fazemos de querer amar Deus de um modo perfeito e ficamos arrasados como não conseguimos, Deus sabe disso e Ele não espera isso da gente. Ele espera apenas que você dê o seu melhor dentro das suas condições, que você tenha um compromisso de consciência, que você não se sabote, que você não seja um hipócrita, que você não use máscaras, porque Ele sabe que tudo isso não corresponde à verdade. Ele quer sinceridade. E a sinceridade é o máximo que nós podemos dar. Mais uma vez eu dou o exemplo das crianças. A criança não compreende muito bem o que é o amar. É por isso que as crianças nem sempre conseguem corresponder à altura, o amor, a dedicação dos pais. E os pais não devem esperar das crianças isso. Porque eles são limitados, não compreendem ainda a complexidade do que é amar. A mesma coisa é Deus para com você. Ele não espera que você dê a Ele um amor perfeito. Você não tem condições, você não é capaz. Nenhum de nós somos. Mas Ele espera que a gente dê o amor que somos capazes de dar. Que sejamos comprometidos e ir ao nosso limite, ao nosso máximo. É isso que Jesus está fazendo com Pedro. Pedro, eu sei quem é você, Pedro. Eu sabia que você ia me negar, Pedro. Eu sei que você é fraco, falho. Eu sei que você é raso, Pedro. Eu sei. E eu não espero mais do que isso de você. Eu te amo, apesar de você, Pedro. Isso é espetacular. Isso não é um álibi para que a gente continue falhando. Muito pelo contrário. Isso é uma convocação para cairmos prostrados de joelho diante dele e agradecer pela bondade dele, de que nos ama apesar de nós mesmos. E a terceira coisa aqui que eu aprendo nessa experiência de Jesus e Pedro é essas novas oportunidades que Jesus nos dá. Todas as perguntas e respostas vêm acompanhado de eu te dou uma nova chance. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Vai lá, Pedro. Eu conto com você para pastorear os meus cabritos, os meus cordeiros. Pedro, tu me ama? Te amo, Senhor. Sei, Pedro, que você é limitado e eu mesmo assim te dou a oportunidade de você pastorear minhas ovelhas. Pedro, vai lá, Pedro. Segue-me. Pastoreia as minhas ovelhas. Seja uma bênção. Para terminar, eu te estimulo. A mesmo sendo quem você é, mesmo com toda a fragilidade que você tem no seu coração, siga a Jesus. Jesus, o Cristo que vem ao nosso encontro, que nos dá novas oportunidades, que restaura as nossas almas. Ele sabe quem é você, conhece as suas necessidades e ainda assim se derrama em amor sobre você, sobre mim e nos convida ao seu discipulado. Termina dizendo: vem, segue-me. Assim como João, assim como os outros, assim como Pedro, Jesus te chama. Siga-o, porque Jesus é o Cristo de Deus, que vem ao nosso encontro e nos dá novas oportunidades. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa. É a oração que eu faço. Fique em paz. Amém. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado por herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos.
Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente nos meus lábios, também no coração. Jesus Cristo sempre será minha canção. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado por herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. O Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Farei ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente nos meus lábios e também no coração. Jesus Cristo, Jesus Cristo,